estamos nós aqui mais uma vez com esse propósito de estudarmos as parábolas e os ensinos de Jesus através dessa obra de Caibar Schutel, que sempre afirmo, mais encontro, que eu estou estudando. Estou convidando você para que juntos possamos estudar essa obra e, com isso, através da luz do Espiritismo, entendermos o Mestre Jesus. Hoje nós vamos falar sobre a parábola da ovelha perdida. Muito interessante. Essa parábola ela está registrada por dois evangelistas, por Mateus, no capítulo 18, 12 e 14, e também por Lucas, no 15, 3 e 7. Lucas, ele estende um pouquinho mais, ele dá um pouquinho mais de detalhes da forma que ele compreendeu a parábola. Bom, mas vamos lá, aqui está registrado então, o que está aqui é Mateus. Então a passagem é assim: que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se extravia, não deixa as 99 e vai aos montes procurar a que se extraviou? E se acontecer achá-la, em verdade vos digo que se regozija mais por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, não é da vontade do vosso Pai, que está nos céus, que pereça nenhum desses pequeninos. Bom, então esse é o termo, o título que nós vamos estudar hoje, que nós vamos conversar um pouquinho a respeito. E Caibar já começa dizendo assim: esta imaginosa parábola parece ser o solene protesto da má interpretação que os sacerdotes têm dado à palavra do Cristo. É a questão da interpretação, né? Como é que se interpreta o Mestre Jesus? Uma vez que ele falou, ninguém estava escrevendo na hora, os evangelistas que escreveram foram bem depois, ninguém tinha um gravadorzinho na hora, e escreveram baseado na sua interpretação ou na visão de outros que questionaram, né? Principalmente Lucas, né? Lucas é um médico, Lucas era aquele espírito que acompanhou, que foi um discípulo de Paulo de Tarso. Então, muitas informações entendemos que foi através de Paulo de Tarso, que também não teve esse contato direto enquanto ele estava aqui com o Cristo, né? Então, a interpretação de cada um. Então, ele fala que essa passagem é uma que dá muita controvérsia. E ele fala assim, ele conta até uma história: não há muito, escreveu-nos um padre romano ser estúpido, negar as penas eternas do inferno. Então, assim, a gente entende que muitas e muitas religiões, acredito até assim que a maioria das religiões orientais e ocidentais, elas acreditam nessas penas eternas. Uma coisa que o Espiritismo vai de encontro a isso. Nós não entendemos que a justiça de Deus é dessa maneira. Vamos ver a palavra. Então ele fala que é negar a pena eterna. Esse padre que fala para ele diz que é uma estupidez isso. Ele diz que quando nos evangelhos encontramos no mínimo 15 vezes a confirmação dessa eternidade, ou seja, a eternidade das penas eternas. E conclui que ela não é ensino da igreja, mas é ensino do próprio evangelho. É a interpretação que se dá ao evangelho do Mestre. E Caibar fala: Jesus previa certamente que seus ensinos e pensamentos íntimos seriam desnudados pelos homens constituídos em agremiações religiosas. Jesus não tinha religião, né? E quis, de certa forma, deixar bem patentes aos olhos de todos que ele não poderia ser representante de um Deus que, proclamando o amor e a necessidade indispensável do perdão para a remissão dos pecados, né? Porque Jesus fala isso, que Deus é amor, que Deus ele procura a remissão dos pecados das pessoas.
Então, ele não poderia ser o representante de um Deus que falasse dessa maneira, né, e impusesse aos filhos, por ele criado, castigos infindáveis, castigos eternos. Então, Jesus coloca, Caibar coloca na visão, né, que nós não podemos entender dessa maneira. A parábola mostra bem claramente que as almas transviadas não ficarão perdidas no labirinto das paixões, nem nas furnas onde medram os abrolhos. Como a ovelha desgarrada, elas serão procuradas, ainda mesmo que seja preciso deixar de cuidar daquelas que atingiram já uma altura considerável. Ainda mesmo que as 99 ovelhas fiquem estacionadas no local do monte, os encarregados do rebanho sairão ao campo à procura da que se perdeu. Bom, vamos dar uma pausa aqui no que cai baixo para a gente fazer algumas considerações, né? Bom, quando nós vemos essa passagem da ovelha perdida, o que nós trazemos, né? A humanidade, ela conhece, admira e respeita, no campo religioso, principalmente, é o que nós estamos trazendo, vários vultos que entenderam, que aceitaram o Cristo, mas não foi com tanta facilidade. Que antes tinha uma forma equivocada, mas que depois que aceitaram o Cristo, foi uma luz que se converteu em suas vidas. Aí a gente tem figuras de Paulo de Tarso, nós temos Madalena, né? Nós temos Zaqueu. Então nós temos algumas figuras que às vezes eu fico até assim pensativo, né? Nossa, como é que eles conseguiram? Que transformação foi aquela, né? Que mudou realmente assim repentinamente. Tinha um pensamento completamente diferente e mudou. Para cada um desses seres que a gente está relembrando aqui, não bastou simplesmente eles conhecerem. Não basta simplesmente assim o arrependimento dos atos praticados. Na realidade, nós entendemos que esse é o primeiro passo. O primeiro passo. Se você não arrepender, o arrepender para mim significa você compreender que errou e que não vai errar mais. Então, é preciso ir além, né? É preciso regenerar, é preciso transformar e é preciso resgatar até o último centavo. E é o que a gente vê que aconteceu com esses seres, né? Eles passaram por suas dificuldades. Esse tema, a ovelha perdida, que nós estamos comentando aqui hoje, ele fala de salvação, né? Ele fala de amparo. Ele não fala de desistência. Ele não fala de desistência do Cristo. Ele fala de, sabe, para que nós possamos acordar, para que nós possamos compreender, aceitar e praticar. Nós podemos compreender que assim como aquele pastor que sai à procura de uma ovelha perdida, né? No exemplo do mestre, sai à procura de uma ovelha perdida e deixa as 99 lá no redil, aguardando. E quando ele encontra essa ovelha, ele se sente tão feliz que parece assim, estar mais feliz de ter encontrado essa ovelha do que as 99 que lá se ficaram. E ele comemora muito isso, porque há sempre alegria quando o evangelho ele atinge um coração e se redime, que esse coração realmente se redime. É a questão do bem, né? Como é que se faz o bem? O que é, então, esse bem? Qual é a verdadeira felicidade que nós temos? Na realidade, todos nós temos nosso momento de glória. Diante do nosso entendimento, nós que somos espíritas, que acreditamos que nada que Deus criou, por ser Ele muito perfeito, vai ficar para a imperfeição. Tem um ditado popular que diz que o fruto só amadurece quando chega o seu tempo.
E nós entendemos que todos nós teremos esse momento glorioso. Nós não compreendemos, não aceitamos que Deus, sendo inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, sendo puro amor, fez alguma coisa para se perder. Fez alguma coisa que, mas a gente já avisou, já pediu, já esclareceu, já deu oportunidade. Nós não entendemos dessa maneira. Que da mesma forma que ele resgatou Madalena, né, à beira do abismo, da mesma forma que Jesus visto, da mesma forma que ele resgatou Zaqueu, naquele despenhadeiro da ganância, da mesma forma que ele foi resgatar Judas Iscariotes, né, sobre as escolhas que ele tinha da vida, os mensageiros do Cristo, eles vão buscar todos aqueles seres, todos, né, todos aqueles que possam estar em iminente queda de vício, da miséria, principalmente na miséria moral. Só que assim, depende de cada um de nós. Aceitar, que nós vamos aceitar, não temos dúvida, em algum momento, nessa encarnação, na outra, né? Os enviados do alto, que nós acreditamos que estão sempre próximos da gente, eles estão constantemente advertindo a todos os seres encarnados que se defrontam com problemas agudos de crime, de intemperância, de revolta. Isso aí é assim, a gente acredita que isso é constante em nossa existência, essas observações. Nós sabemos que realmente o corpo denso, esse corpo que abriga, que nos abriga, né, que nós somos esses espíritos e estamos atualmente nesse corpo, ele é um obstáculo grande, é um imenso obstáculo para que a gente assimile esses conselhos. Mas, gente, é assim, todavia, é nesses momentos de reflexão, que a gente para, de repouso, são nesses momentos que os laços, esses laços materiais que unem o corpo ao espírito, eles se afrouxam um pouquinho e a gente deixa de viver essa materialidade e consegue, então, assimilar um pouquinho dessa espiritualidade, desses conceitos que o Cristo passa para a gente. E aí são horas que faz a gente sentir essa influência benfazeja que vem do alto. Por isso que é importante a gente assistir às palestras, é importante a gente ler bons livros, a gente ver coisas boas. A afirmação do mestre que há mais alegria no céu de um homem que se arrepende de seus atos. Ele tem mais alegria por que aqueles 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, mais alegria, julga esse, porque esse está se arrependendo. Essa afirmação, no nosso entender, ela joga por terra aquela crença que a gente considera inaceitável da condenação eterna e irreversível das almas. Por que Deus é esse? Mas ele deu muita oportunidade enquanto você estava aqui, mas nós somos seres somos seres que cometemos erros e erros. E acha que Deus vai nos abandonar? Nunca, nunca. Só que cada um segundo suas obras, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, no item 20 e 21, ele mostra que, segundo o dogma da eternidade absoluta das penas, né, que se coloca, não adianta o remorso, não adianta o arrependimento, nada disso é considerado a favor daquele homem que errou, a não ser que ele, segundo alguns conhecimentos, algumas seitas, algumas crenças religiosas, aceita Jesus com a palavra dele ali. Mas se ele não se arrepender, se não se arrepender perante de uma Bíblia, se não falar que aceita Jesus, né, da maneira do falar, para essas pessoas, ele pode fazer o bem, ele pode ser bom, mas se ele não tiver aquele conceito, aquela ligação, ele está perdido. Então, esse tipo de entendimento, para a gente não está de acordo com os ensinamentos do mestre, os ensinamentos que o mestre traz sobre Deus, com a bondade de Deus. Porque todo desejo de melhorar para essa pessoa é inútil. Ele está condenado permanentemente, eternamente ao mal, porque ele não aceitou daquela maneira.
que a gente entende é que a lei divina é justa, ela é equitativa, é misericordiosa, ela não fixa, sabe, nenhuma duração para a pena, qualquer que seja ela, não tem tempo de que você vai ficar sofrendo, não pode ser. E aí a gente entende que o Evangelho, ele passa para a gente, ele é muito claro quando ele coloca que, tipo assim, o homem ele sofre as consequências das suas faltas, não da falta do meu bisavô, do meu tataravô. E coloca que não há uma infração sequer que nós possamos cometer na lei de Deus que ela não tenha efeito doloroso ou amoroso. Não, quer dizer, se for infração, um efeito doloroso, causa e efeito. Nós entendemos que a severidade desse efeito é proporcional à gravidade da falta que eu cometo ao meu próximo. A gente entende que a duração dele, a duração dessas penas, para qualquer falta, ela é indeterminada. Então, assim, não tem que ser desse ponto, porque ela fica subordinada ao arrependimento, que é a primeira parte, e ao seu retorno ao bem. Então, assim, todos nós voltaremos para esse lado positivo. Todos nós. Não podemos aceitar que a bondade de Deus nos dê uma pena eterna. E a gente entende que é necessário também a reparação da infração à lei. Você errou, você tem que reparar isso. Não tem como você fugir disso. E é por isso que nós vemos submetido a novas provas que a gente encarna novamente, nas quais nós vamos poder sempre, pela nossa vontade de fazer o bem, de querer ajudar, um dia a gente chega a esse momento, reparar o mal anterior que nós praticamos. E a gente vê como a gente pode perceber, não basta querer modificar-se. Vou querer modificar. É imprescindível que haja vontade real e firme, uma decisão de não mais abandonar esse rebanho. Mas isso é pessoal, isso é de cada um, a maneira que a gente vai lidar, vai tratar, vai lidar com isso. Eu quero, porque a gente fala assim, o querer tudo, mas tem que ser uma vontade real. Eu quero, mas eu não pratico. Eu quero emagrecer. Não, mas aí eu vou deixar de comer as coisas gostosas, eu vou deixar de fazer isso. Mas aí a pessoa faz o tal do regime, e aí chega aquele peso que ele gostaria. Aí ele considera que a partir de agora ele pode voltar a comer tudo novamente, vai voltar a engordar novamente. Então, o querer, ele exige algumas coisas, ele exige determinados esforços, e às vezes determinados esforços que passam a ser permanentes. E aí nós não podemos reclamar das consequências dos nossos atos. A gente entende que Deus é um pai de amor, né? Deus é um pai que não deseja a morte do ímpio, né? o extermínio do ímpio. A gente entende que ele não quer a condenação do ingrato, do injusto, mas ele quer a sua regeneração. Isso não é assim, falei, e ele não aceitou, não. A gente entende que Deus quer essa sua salvação. A gente entende que Deus quer a vida, a felicidade desses seres. E quando a gente fala em salvação, a gente fala num conceito diferente de vida. Mesmo que para isso, né, ele tenha que retornar à Terra várias vezes, tantas vezes quanto forem necessárias, porque é um espírito, eu sou um espírito que atualmente estou nesse corpo. E aí ele vai voltar trazendo as marcas no seu corpo do seu débito, dos seus débitos com a lei divina. Isso é uma coisa que a gente vê como muito patente. Porque apesar de tudo isso, a sua salvação, né, que a gente coloca, é tão certa como a da ovelha perdida. E lembrada nessa parábola, não tem como você ficar perdido. Porque a gente entende que todos que se arrastam, todos que sabem que arrastam o peso da dor, todos que a gente olha por aí,
Nós entendemos que todos eles que têm um guia protetor, a gente entende que esse guia, que esses protetores, que esses amigos espirituais assistem essas pessoas. Assistem para conduzir a um porto seguro, para chegarmos então a esse amor de Deus. Então, essa parábola, essa parábola da ovelha perdida, que nós estamos trabalhando hoje, ela é muito importante para nós, para o nosso momento atual, para o nosso momento de crescimento, de evolução, porque na realidade ela dirige-se a todos nós, ao rico avarento e egoísta, ao pobre revoltado, ao pai que não educa, ao filho ingrato, ou seja, a todos nós, ao homem preguiçoso, ao juiz parcial. Sabe, ninguém escapa desse entendimento que nós temos. Essa parábola dirige-se não só a nós, dirige àqueles que têm o dever de pregar a verdade divina e não o fazem. Utilizam às vezes Deus como subterfúgio para si próprio. Essa parábola ela dirige-se aos cônjuges que traem, em todos os aspectos, né? Em todos os aspectos. Aqueles compromissos que ele assume com os companheiros de jornada, de todos os aspectos. Essa parábola ela vai se direcionar aos falsários, aos sonegadores, aos ciumentos, aos invejosos, a todos aqueles que enveredaram pela porta larga, que é a porta da devassidão e da falta de respeito pelos direitos alheios. Mas a gente entende que dia virá, nós nos orientando, mérito de cada um, o tempo é de cada um, e nós nos orientando nessa jornada, em que todos os homens se revestirão, uns mais cedo, outros mais tarde, pelo esse arrependimento que é o primeiro passo. E a gente vai chegar nesse dia, a gente vai conseguir vencer esse nosso sofrimento. Caibar Schutter, só terminar para não ficar muito longa, ele fala assim, o Pai não quer a morte do ímpio, não quer a condenação do mal, do ingrato, do injusto, mas sim a sua regeneração, a sua salvação, a sua vida, a sua felicidade. Isso que a gente entende do Pai. É isso que a gente entende de Jesus. Isso que a gente entende da bondade de Deus. Não podemos aceitar que tenha criado seres para ficar eternamente na escuridão. Não podemos entender isso como esse Deus justo que nós compreendemos. E para terminar, Caibar fala assim nesse último parágrafo. Ainda que seja preciso para a regeneração do espírito nascer ele na terra sem mão ou sem pé, entrar na vida manco ou aleijado, ainda que lhe seja preciso renascer no mundo sem os olhos, por causa dos tropeços, por causa dos escândalos, a sua salvação é tão certa como a da ovelha que se havia perdido e lembrada na parábola, porque todos esses pobres que arrastam o peso da dor e seus guias e protetores os assistem para conduzi-los ao porto seguro da eterna bonança. Ele termina dessa maneira e a gente então vai ficando por aqui com essa parábola da ovelha perdida, da ovelha desgarrada, pedindo a Deus assim que essas palavras possam chegar até você de uma forma vibrante, onde possa auxiliá-lo na modificação, na alteração do modo de viver, para que nós possamos usufruir dessa nossa encarnação da melhor forma possível, aproveitar da melhor forma possível esse momento de transição. Que a paz de Deus permaneça em cada coração, em cada lar. Muito obrigado e até a próxima semana.